vamos começar agora o nosso webinar. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Então, vamos lá. Então, nosso webinar terá em torno de 30 a 40 minutos, farei uma apresentação e logo em seguida abrirei as questões, as perguntas. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu sou o Cristiano Augusto Leonardo, hoje na Clean eu sou especialista sênior em hidrologia e saneamento. Já estou na Clean desde 2006, já trabalhando ali na Clean. A minha formação original, eu sou tecnólogo em obras hidráulicas pela FATEC São Paulo. Fiz o mestrado em engenharia civil pela Escola Politécnica de São Paulo, na Universidade de São Paulo, na área de recursos hídricos. Fiz pós-graduação em gestão e meio ambiente na Faculdade Politécnica da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. E, como falei, já estou na Clean desde 2006, trabalhei na assistência técnica, suporte técnico, vendas, gerência técnica. Então, hoje, no cargo como especialista sênior, em hidrologia. E sempre que a gente começa a falar de vazão, eu gosto de trazer duas célebres frases aqui, Leonardo da Vinci, que ele fala: se tens que lidar com água, consulta primeiro a experiência e depois a razão. E Galileu Galilei, que fala, mais fácil me foi encontrar as leis com que se movem os corpos celestes, que estão a milhões de quilômetros, do que definir as leis do movimento da água, que escoa frente aos meus olhos. Então, quando nós trabalhamos com água, embora todo mundo ache que seja fácil, que seja difícil, na verdade estamos trabalhando com a natureza, com algo que nós não dominamos, 100%. Nós tentamos dominar, mas nós não dominamos. E o que é vazão? Conceitualmente, o conceito físico, vazão, o que é vazão? Vazão é o volume de fluido que escoa durante um determinado período de tempo. Legal. Eu tenho um volume de fluido. Pode ser água, pode ser esgoto, pode ser um gás, pode ser qualquer fluido que escoa durante um período de tempo. Então, a unidade de tempo que nós temos aqui pode ser segundo, pode ser hora. E temos várias unidades que nós podemos expressar esta vazão. Seja litros por segundo, litros por hora, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por dia. Muitas vezes, essa definição da unidade que eu uso é de acordo com o que eu quero dimensionar, com o que eu quero calcular, qual é a ordem de grandeza que eu estou trabalhando. É óbvio que a vazão que escoa numa torneira da nossa casa, eu não posso medi-la em metros cúbicos dia, às vezes metro cúbico por hora, metro cúbico mês, Então, fica mais palpável, para nós sempre trabalharmos, com as unidades de uma forma que seja mais prática de eu entender, de eu passar ao próximo, tá? Então, fica sempre essa dica, que eu dou, o período que eu também fui professor na FATEC São Paulo, então, em algumas outras universidades, então eu sempre falava isso, vamos tornar algo palpável, algo fácil de lidar, algo que seja, fácil do entendimento de todos, tá? O entendimento das pessoas, tá? Porque muitas vezes a gente quer falar difícil, a gente quer falar complicado, mas não adianta, a gente tem que ser o mais claro possível, tá? E ali, antes de falarmos também de vazão, nós temos que escolher o local que nós vamos fazer essa medição de vazão. Tá? Então, a decisão mais importante, antes da gente começar a medir vazão, entender o que é vazão, é entender o local que eu quero fazer a medição. Tá? Então, conceitualmente, eu sempre vou falar isso, na teoria a prática é outra e na prática a teoria também é outra. Nós procuramos um canal que ele tenha uma seção uniforme, perfeito, a mais definida possível, um trecho reto de canal, onde a água tenha velocidade uniformemente distribuída ao longo de todo o fundo da calha, que não tenha obstáculos, que não tenha assoreamento. Esse é o melhor dos mundos.
À nossa esquerda aqui, né? Nós temos aqui o mundo real. Pedras, canal natural, nós temos rios com um pouco de meandro, rochas, né? Então, a gente sempre procura minimizar, né, os impactos. Vamos procurar a melhor solução, o melhor local para fazer a medição, tá? Sempre vamos procurar a melhor forma de fazer esta medição. Cristiano, eu não consigo encontrar meu cliente, ou eu quero fazer essa medição aqui, cheio de pedras, etc. Se não tem aqui, vamos procurar medir aqui. Mas, tendo algum local mais para cima, mais para baixo, com um fluxo melhor definido, uma seção definida, ótimo, melhor, tá? Porque aí eu tenho os dados brutos, fica melhor para mim. E eu gosto também de contextualizar, né, o que seriam pequenas dimensões, né, que é o título desse webinar. Medição de vazão em canais de pequenas dimensões. Talvez para mim o que seja um canal de pequena dimensão, para vocês seja gigante. Tá? Talvez o que para vocês seja pequena dimensão, para mim seja enorme. Eu cito um trabalho, um treinamento que eu fui fazer no Pará, onde fomos fazer a medição de um arroio, né, que eles chamam de arroio ali, né, um afluente ao rio Pará. E a hora que eu olhei aquilo lá, eu falei, nossa, esse rio aqui é o triplo do tamanho do rio da minha cidade. É gigante. E para eles, não, isso daqui é um canal afluente, é pequeno, né? Então, para este webinar, eu gostaria de trabalhar com vocês da seguinte forma, né? Vamos colocar algumas condições de contorno, né? Então, pequenas dimensões, canais assim, 10, 15 metros de largura, profundidade em torno de até 1 metro, tá? 1 metro e pouquinho de profundidade. Vamos colocar a nossa mente, colocar o nosso foco ali, tá? Oportunamente, nós faremos um outro webinar com canais maiores, medições, né? Em canais maiores. E aí vem aquela famosa pergunta, por que medir vazão? Tá? Por que nós medimos vazão? Nós medimos vazão por N motivos. Tá? Tem clientes que precisam medir a vazão para fazer a retirada da água para um abastecimento, ou seja, para uma dessedentação de animais, seja para uma agricultura, seja para uma diluição de esgoto, seja para uma piscicultura, seja. Então, cada um tem o seu motivo de medir vazão, tá? E o que eu quero apresentar aqui são algumas tecnologias, né, algumas técnicas, alguns métodos, tá, para nós medirmos a vazão. Tudo bem? Eu trabalho sempre, né, com a equação da continuidade. O que é vazão? Vazão é a velocidade média do fluxo que passa ali, né, por uma área molhada, por uma seção ali do rio. Então eu tenho uma seção ali do rio que eu quero fazer a medição. Então eu preciso definir qual é a velocidade média desse canal e qual que é a área molhada, qual é a seção ali que esse rio, que esse curso d'água está ocupando. Então por isso que no início eu comentei que quanto melhor for a escolha da nossa seção, melhores informações de velocidade eu terei, melhores condições de definir a área eu terei. Tá? Então a velocidade média, né? Aqui olhando um perfil, embaixo eu tenho o fundo do canal. Então, o primeiro conceito que nós temos é a velocidade, ela não é uniformemente distribuída, tá, nesse perfil de velocidades. Ao mesmo tempo, tá, a velocidade, então já olhando essa figura aqui embaixo, né, de definição da área, a velocidade entre margem direita e a margem esquerda, no centro, ela também não é uniforme, não é uma velocidade constante, normalmente. Então, por isso de procurar boas seções onde essas velocidades ao longo da seção, elas sejam o mais próximos possíveis, sejam o mais uniformes possíveis, tá? Então, e a área, né, que eu defino, o conceito básico ali da área, o que que é? A largura, então a distância, a margem direita, a margem esquerda, e a profundidade, o quanto que tenho de profundidade nesse canal. Então, lembrando, quanto mais sessões eu fizer aqui de medição de profundidade, melhor eu consigo definir a minha área. Com base nisso, eu falarei rapidamente aqui de algumas metodologias, tá? Então, eu falarei de flutuadores, equação de Manning, traçador, tendo como base aqui a salinidade,
falar um pouco de molinetes e o método acústico. Equação de Manning. A equação de Manning ela é uma equação que ela leva em consideração várias características do canal. Leva em consideração a declividade do canal, leva em consideração qual que é a área do canal, leva em consideração qual que é o perímetro do canal, então área molhada, perímetro molhado do canal, qual que é a área da seção, né, transversal, rugosidade do canal, a rugosidade de fundo, a rugosidade das margens, né, ela leva ali em consideração, né, e nesse equacionamento todo está subentendido ali que de acordo com a declividade e rugosidade eu estou estimando essa velocidade do escoamento. Tá? Eu acabo fazendo essa estimativa. Tá? Então, a equação de Manning, o que, que ela me oferece? Oferece um fluxo estimado, tá? Uma vazão ali estimada, porque é uma série de coeficientes. Eu preciso estimar a declividade do canal, a rugosidade do canal. Tá? A hidráulica, né, ela, muitas vezes na faculdade nós aprendemos, né, que é a ciência dos coeficientes. Para tudo tem um coeficiente. Tá? Então, para tudo tem um coeficiente de rugosidade. Se entrarmos nos manuais de hidrologia, hidrometria, né, nós veremos que se o canal tem as margens em grama, é um coeficiente, uma rugosidade de Manning. Se ele for de rocha, é outra rugosidade, etc. Né? E o que é interessante, né, aqui? É um método com muitos coeficientes, eu defino aqui como empíricos, tá? Porque eu não estou medindo assim, os parâmetros físicos diretamente. A única coisa que eu estou medindo aqui, para aplicação da equação de Manning, é a variação do nível. Tá? Então eu preciso ter um sensor de nível. Aqui, como exemplo, eu coloquei um sensor de nível ultrassônico. Deixo ele fora aqui e ele vai fazer a medição. E propositalmente eu gosto dessa figura, né? Por quê? Dá uma olhada nessa seção. Então a tubulação, a água sai por aqui, começa a caminhar, tem um barramento, né? Aqui tem uma erosão, do lado houve um assoreamento aqui, um estrangulamento da seção, e depois segue o fluxo. Então, pela equação de Manning, só medindo o nível, eu estimo a vazão. Só que aqui eu percebo que a velocidade é diferente do que aqui na frente. Tá? Então, muitas vezes, a equação de Manning ela é uma estimativa de medição de vazão. Para que ela seja válida, eu preciso manter o canal sempre uniforme, com a seção uniforme, com a rugosidade dele também bem definida, não deixar crescer vegetação, etc. Né? Então tem esse problema. Então, para a equação de Manning funcionar, estimar a vazão ali, eu preciso manter essa seção definida. Tá? Flutuadores. O que são os flutuadores? Né? O segundo método de medição de vazão. Flutuador, como o próprio nome diz, eu jogo alguma coisa que flutua. Tá? Então, por gentileza, vamos atentar aqui, né, ao flutuador, né, que nós colocamos, né, eu cito em alguns exemplos. Um exemplo, uma garrafa PET, uma garrafa plástica, com um pouco de água, para que ela fique aqui mergulhada, onde eu não meço apenas a velocidade superficial, mas recordo que ao final da minha medição eu recolho essa garrafa PET, por gentileza, tá bom? Vamos recolher tudo que nós jogamos nos rios. Então, como funciona? Né? Eu defino uma seção, aqui eu coloco uma corda, né? Numa seção, defino a seção A, aqui a seção superior, faço uma distância conhecida, 6 metros, 10 metros, etc., quantos metros eu quiser, coloco uma segunda corda. Eu tenho em mãos, preciso ter em mãos um cronômetro, eu arremesso um flutuante, a hora que esse flutuante passou por essa primeira corda, eu disparo o meu cronômetro, ao flutuante chegar na segunda corda, eu paro o cronômetro. Então, lembrando, velocidade média é a variação, né, do espaço, da distância, dividido pelo tempo. Então, a distância é fixa, o quantos segundos demorou para essa garrafa, esse flutuante passar entre a seção 1 e a seção 2, eu tenho ali a velocidade. Tá? Então, detalhe, né, que eu já falei anteriormente, o perfil de velocidades, né, na superfície, então o que acontece? Com o flutuante, eu estou mais ou menos trabalhando na velocidade superficial, eu não estou
perfilando essa velocidade, né? Eu estou definindo como que é essa velocidade ao longo da profundidade do meu canal. Então, né, eu preciso, por isso que eu comento, né, de usar em pequenos canais, né, onde essa variação não é tão grande. E como eu defino a área? Eu aproveito aquela mesma corda que eu já tenho ali passada, né? Então, seja na seção superior ou na seção inferior, eu delimito alguns pontos, meço a profundidade, para eu definir o quê? Qual que é a área molhada. Então, eu defini a área molhada, cronometrei a velocidade, cronometrei o tempo, né, que a garrafa demorou, tenho essa velocidade, eu tenho a vazão definida, tá? Então, flutuador, posso usar uma garrafa com água ou algo similar? Posso. Oferece um fluxo estimado? Sim. Preciso de uma seção uniforme, preciso de um fluxo uniforme. Lembrando, eu meço a velocidade em apenas uma altura. E o que é interessante, eu lançar o flutuante em várias posições do meu rio, tá? Não lançar ele apenas no corpo, no meio do rio. Então é interessante que eu lance ele em várias seções mais próximas às margens, né? Também para eu ter essa velocidade média, para eu ter essa definição de velocidade média. Tá? Então por isso que eu preciso fazer, né, vários lançamentos ali, tá? Um outro ponto, né, que nós podemos também medir vazão é através dos traçadores, né? Temos os traçadores, né? Então o método da salinidade. Então esse método também, ele é um método que eu levo em consideração a, a condutividade elétrica que eu estou inserindo ali no meu curso d'água, tá? Então eu não estou medindo ali velocidade diretamente, tá? Eu não estou medindo a velocidade, né? Eu não estou ali usando esse parâmetro físico, né, do rio, mas estou usando um parâmetro de qualidade, tá, da água, que é o que? A condutividade elétrica. Então, ele também leva em consideração uma série de parâmetros ali. Qual que é a massa do sal, qual é a condutividade medida na seção do rio, antes e depois da injeção, tá, salina, qual que é o intervalo de tempo entre as medições consecutivas de salinidade, né? Qual que é um coeficiente angular que eu correlaciono a concentração com a condutividade, né, elétrica ali, a concentração do meu sal, tá, um sal de cozinha, né, um sal ali que eu estou usando, né, com a condutividade elétrica, o número, né, de medidas que eu estou fazendo. Então, por ser uma medição indireta, né, eu tenho aqui um parâmetro, uma sonda multiparâmetros, nesse caso aqui, ela só vai medir o quê? Condutividade elétrica. Eu preciso tomar cuidado, eu preciso levar em conta também o quê? Que essa sonda precisa ser calibrada, ela precisa ser sempre aferida, tá? Então, eu preciso sempre estar com esta sonda aqui, que mede condutividade elétrica, ela bem aferida, tá? Ela bem calibrada. Por quê? Ela vai ser o meu principal medidor ali em campo, tá? Como que é? No próximo slide eu mostro, né, fisicamente isso daí, né, algumas fotos, né, como funciona. Então, como é que eu faço? Eu preparo uma solução salina e em seguida eu vou jogar esta solução no rio, tá, de uma forma instantânea. Então eu posso pegar e jogar diretamente esse sal na água ou preparar esta solução, né, diluir essa solução numa concentração conhecida, né, antes de eu despejar. Então, antes da injeção, tá, antes de eu colocar o traçador, né, essa solução dentro da água. Eu faço uma coleta de amostra, tá, do rio, no caso aqui, um exemplo, tá? Existem várias metodologias, né? Mas um exemplo aqui, eu coleto 500 ml, tá, de água. Eu também meço a condutividade da água, tá, na seção, que eu vou ali fazer o meu controle com a sonda. Em seguida, eu lanço esse meu sal ali, essa solução, e vou anotando a condutividade a cada 5 segundos, tá? Então, outra coisa que é interessante dos equipamentos, fica complicado você estar lendo,
né, um equipamento a cada 5 segundos. Então, interessante que um equipamento já faça isso automaticamente, ele já vai gravando em sua memória, tá, essas informações. Então, a primeira etapa, estou preparando aqui o meu equipamento, posso fazer uma coleta de água, fazer a medição da condutividade elétrica antes, tá, de lançar, ou eventualmente eu já posso pegar a minha sonda, né, meu condutivímetro e deixá-lo aqui na água fazendo já a medição. Lanço, tá, o meu traçador, tá, a minha salinidade, seja ele de uma forma, que nem colocou ali, né, o sal diretamente, né, por exemplo, um sal de cozinha, ou uma solução previamente preparada, né, o sal diluído, e depois, em seguida, eu faço essas medições, né, vou com a sonda multiparâmetros ali, no caso o condutivímetro, né, medindo de 5 em 5 segundos como se comportou essa condutividade, tá, no meu curso d'água. Então, algumas características dela, né? Oferece também um fluxo estimado, tá? Porque eu não estou medindo isso daí, né? Essa velocidade diretamente, né? Então, ele mede um fluxo estimado. Ele é utilizado em leitos com turbulência ou risco para medição. Então, esse método traçador, muitas vezes, ele é uma medição de vazão, onde você tem um fluxo estimado, uma ordem de grandeza de medição, justamente porque você não consegue entrar no local, tá, para fazer essa medição. Ele requer um preenchimento de planilha de campo com atenção, então esses dados também, embora eu estou anotando no meu equipamento, na minha sonda, mas alguns dados é interessante eu escrever, eu anotá-los, tá? Requer cálculos complexos, tá, em laboratório ou escritório, tá? A definição daqueles coeficientes, né, de ajuste, qual que é a concentração, etc. Requer uma calibração desta sonda de condutividade, então eu preciso tomar cuidado. E também ele é um método que leva em conta vários coeficientes empíricos, né, ou vários coeficientes ali de qualidade de água. Então eu preciso tomar cuidado quando eu uso, né, todos esses coeficientes, a variação, né, de parâmetros, né? Eu preciso sempre tomar cuidado, né? Quando a equação é muito extensa, com muitos parâmetros, eu preciso ter um cuidado muito grande. Então, aqui, o traçador e a fórmula de Manning, né, que eu apresentei na primeira, a gente tem que tomar cuidado com os nossos coeficientes ali, né, que estamos utilizando. Temos aqui também os molinetes ou micromolinetes. E como ele funciona? Tá? O micromolinete ele já é um equipamento que ele mede o quê? A velocidade. Então ele tem uma hélice aqui, que em contato com a água, essa hélice vai girando. Então ela tem o número de voltas, o número de rotações. Eu tenho um equipamento, seja ele totalmente digital ou um analógico aqui digital. Então eu defino o intervalo de segundos, tá, de coleta, 20, 30, 40, 60 segundos, né? Coloco esse molinete dentro da água e disparo, tá? Eu faço o OK. Então, à medida que essa hélice for girando, ela vai gerando um número de volta, um número de rotações, e que é anotado no display. Então, após 30 segundos, 40 segundos, por exemplo, né, vamos adotar aqui 40 segundos, houve um número de rotações. Então, com esse número de rotações, pelo período de tempo que eu fiz aqui em segundos, eu entro com essas informações numa equação do molinete para converter isso, essas rotações, em velocidade. Um detalhe, tá? Tomar um cuidado aqui. Eu não faço apenas uma medição de velocidade nessa vertical. Eu faço duas, eu faço 3 velocidades, 3 medições, tá? Porque a hélice, ela vai girando, girou, pronto. Disparo. Pode ser que numa próxima medição ela não dê o mesmo número de rotações. É quase impossível acontecer, né, de ter o mesmo número de rotações, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, o fluxo de água que está passando não é constante, mesmo nesse ponto, ele vai pulsando. Então, vai ter um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho menos de velocidade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, a ideia é pegar o quê? Esta média. Cristiano, quantas alturas eu faço essa medição, né? Em quantas alturas do meu nível d'água?
Ou, Cristiano, quantas verticais eu preciso fazer, né, de medição ao longo do meu rio? Para isso, nós temos algumas literaturas, tá? Algumas dicas práticas de medição. Então, vamos falar um pouco de número de pontos, né, de profundidades que eu vou medir. Por exemplo, nessa literatura, entre 15 centímetros de profundidade e 60 centímetros, eu faço um único ponto, eu meço numa única altura aqui. Qual? A 60% da profundidade. Se eu tenho uma profundidade até 1,20 m, faço em 2 pontos, 20% e 80% da profundidade. Tá? Então eu faço 2 alturas. Quantas verticais eu venho fazendo aqui, né, em quantas seções, né? Também existe uma literatura, de acordo com a largura do rio. Menor do que 3 metros, entre cada vertical aqui eu faço uma medição, né? Ou seja, 30 centímetros. A primeira vertical, fiz a medição, a próxima 30 centímetros, depois 30 centímetros, tá? 30 em 30 centímetros. Então, são algumas regras básicas que nós temos aqui, tá? Consequentemente, à medida que eu for medindo essa profundidade, para eu poder posicionar o micromolinete, eu já tenho a profundidade, eu já tenho essa distância que eu estou caminhando. Então, eu já começo também a definir essa área molhada, tá? Eu começo a definir. E o molinete, o que acontece? Eu saio do campo com dados brutos. Eu saio do campo com dados o quê? Eu andei, por exemplo, aqui 50 centímetros, medi o número de rotações do molinete, tá? E anotei na planilha. Andei mais 50 centímetros, medi a profundidade também. Anotei número de rotações do molinete, né? Então eu saio com dados brutos. Então, para eu determinar a vazão, eu posso sentar na margem, colocar isso numa planilha e já fazer a medição, tá? Ou muitas vezes eu vou para escritório e ali eu preparo essa minha medição, esse cálculo da vazão. Qual é a vazão que eu tive nesta minha sessão? E o que é importante também dizer do molinete, que ele é um método confiável, tá? Molinete, micromolinete, ele é muito confiável, tá? Usado até hoje. E depende muito do operador, tá? A pessoa mais importante tá aqui, ó, o operador, tá? Porque ele tem que segurar o molinete bem alinhado, ele tem que confirmar que o molinete não está com o seu eixo travando, que ele está girando livremente. Então, ele tem que seguir, né, essas dicas, né, esse manual, muitas vezes, de a qual distância eu preciso medir e quais profundidades eu preciso medir. Ele precisa estar de bom humor, tá? Por quê? Porque muitas vezes você está ali nesse ponto, vamos chamar aqui, número de rotações, 30 voltas. Ele vai fazer 3 medições, tá? Número de rotações, 30 voltas. Na segunda, 40 voltas. Na terceira, 50 voltas. Tecnicamente, ele teve uma média, 30, 40, 50, mas repararam que está subindo? Isso é a próxima, será que vai ser 60? Então tem o feeling do operador também aqui, porque o que se espera é 30 voltas, 34, 28, ou seja, tem que ter algo similar, não algo que vá crescendo, né, que tenha variação. Então, o operador, ele é muito importante, tá? Também aqui na medição do molinete. O que o molinete acontece, né? Lembra que eu falei que ele tem uma equação, que ele converte o número de rotações em velocidade. Então, ele é um equipamento que ele requer calibração, ele precisa ser calibrado. E aí aquela pergunta, né? Saiu da calibração no primeiro campo, coloquei no meu carro, na minha caminhonete, fui para campo, peguei uma estrada esburacada, foi balançando. Será que ele está aferido? Tá? Que as caixas de molinete têm todo um sistema para evitar justamente isso, o balanço, tá? O impacto dele. Mas ele está bem acondicionado, está ok. Então é meio difícil, né, você saber, muitas vezes, se ele ainda está calibrado ou não. Oferece um resultado muito confiável também. Recomenda-se uma seção uniforme, um fluxo uniforme, tá, do rio para ter boas medições. Ele requer um preenchimento de planilha de campo com bastante atenção do operador e também requer cálculos em escritório para definir justamente
as velocidades e definir a área, tá? E calcular a vazão. E por fim, né, apresentar, né, o último método aqui, que é o método acústico, tá? O método acústico, como que ele funciona, tá? Esse método aqui, por exemplo, né, o equipamento Flow Tracker, ele é um medidor que ele mede velocidade, é um ADV, é um medidor de velocidade pelo princípio do Doppler acústico, tá? Acoustic Doppler Velocimeter. Então ele mede velocidade. A operação dele é semelhante ao uso do molinete e a vara, que eu acabei de falar para vocês. A operação dele segue as mesmas regras, as mesmas normas de medição com molinete. Porém, é um sensor acústico, não tem velocidade de partida. Ou seja, quando eu tenho um molinete, né, que eu tenho a hélice aqui, a água está chegando nele, então a água precisa iniciar, tem uma inércia, normalmente que ela tem que vencer do molinete. Lembrando, se o molinete é bem calibrado, a água, mínima velocidade que a água passa aqui, ele já começa a girar. Muitas vezes, se o molinete não está com um bom eixo, né, não está bem definido ali o mancal, está um pouco gasto ou um torto, a água que vai passando aqui, o molinete, exagerando, a hélice vai, né, meio que manca, né, vai mancando ali. Então, o sensor acústico não tem velocidade de partida. Então, de 1 milímetro por segundo a 4 metros por segundo, ele vai medir que já mede vazão. Então, qual é uma primeira grande vantagem dele? Terminou a medição de vazão no rio, ali, você está na margem, você dá um calcular vazão, você já sai com as informações de vazão, velocidade média, velocidade máxima, profundidade média, profundidade máxima, tá? E a incerteza da sua medição, tá? Do método estatístico ou método ISO, né? Que ele já define para você qual foi a sua incerteza da medição, tá? De acordo com quantidade de verticais que você fez, de acordo com o número de alturas que você fez, você mediu velocidade, tá? Ele já vai passar isso para você. A variação de velocidade ao longo do canal, né? Quanto foi variando. Então ele já dá essa incerteza da sua medição também. Tá? Como é um método acústico, então ele manda um pulso, tá? E tem dois receptores que eles definem velocidade, direção e sentido do fluxo, tá? Então ele já fica medindo, tá? A medição não é feita fisicamente aqui no equipamento, tá? Em nenhum ponto. Ele manda um pulso e em torno de 10 centímetros distante aqui do medidor, do transmissor, ele já está medindo a velocidade. Eu não entrei no mérito, não vou entrar nessa apresentação, tá? Aí já é o cálculo de medição de vazão, como ele faz a medição, todas essas metodologias, molinete, etc. Existem dois métodos de definir a área, tá? A seção, né, ali. Seja o método da meia seção ou o método da seção média. Então, no equipamento, no Flow Tracker, você informa para ele, eu quero usar o método meia seção. Então ele vai definir, você vai medir velocidades e ao final da medição de vazão ele vai te dar a vazão, né, as coletas de campo, ele vai te dar a vazão baseado, calculando a área, seção molhada, pelo método meia seção. Tá? Do mesmo jeito, tá? Se você pediu para usar o método da seção média, também. Tá? Então não vou entrar de como ele faz esse cálculo, mas acreditem em mim. Tá? Os pontos de coleta, tanto em um desenho aqui quanto o outro, são os mesmos pontos de coleta de velocidade. A forma como que ele calcula, né, a área molhada ali, ele faz isso sozinho para você. Ao passo que muitas vezes no molinete, alguns outros métodos, você tem que calcular na mão, tá? Tomar cuidado com isso. Como que também funciona, né, o display, né? O display dele já em português, tá? Um display em português, onde você já tem as informações de configuração do equipamento, utilidades, comunicação, informação do sistema, acesso aos arquivos, medições, nível de bateria,
GPS, ele já vem com o GPS também inserido, né? Para você ter latitude e longitude, né? Já informado quando você está em campo. O que é interessante, que eu gosto muito dele, né? Quando você chega em campo e você vai iniciar a medição, você já faz um bin check, que nós chamamos, que é a checagem do feixe, tá? Então, ele já faz o check de feixes aqui, o bin check, e fala para você, equipamento apto à medição. Então, a calibração dele, né, não precisa fazer calibração externamente, tá? É o método acústico, então hoje, se você precisar, eu quero recalibrar o equipamento. Não há necessidade, porque ao longo do tempo, o método acústico, né, o Doppler, ele não precisa ser calibrado, e a cada medição ele verifica se os feixes estão ok ou não. E ele fala, vai para a medição que está tudo ok, está tudo funcionando. Isso tudo são telas do display mesmo, as telas que você vê aqui no display. Então, o que você tem também? Internamente, né, no equipamento, ele tem um acelerômetro. Então, você vê qual que é a inclinação, tá, da sua haste, como que você está com a sua haste. Está inclinada, não está inclinada? E ele corrige isso, se você está, né, um pouco inclinado. Qual é a velocidade, né? A velocidade que está passando na frente dele, qual que é o ângulo de velocidade que está passando na frente dos sensores, né? Porque ele decompõe para velocidade normalizada, velocidade decomposta, paralela ao sensor acústico. Então ele informa para você. Lembra que eu falei a questão da altura, 20%, 60%, 80%? Então, à medida que você está fazendo a medição de profundidades, né, ali, você consegue definir na sua haste, tá, qual é o posicionamento que ela tem que estar para medir na altura correta, tá bom? Então ele já tem isso daí na sua tela. E, passo a passo, você já tem a sua medição também, quais são as alturas de velocidade que você está medindo, tá? E quais são as verticais que você já fez. Então, isso tudo você já apresenta, já fica mostrando já na sua tela. Lembra que eu comentei do bin check, né, da checagem do feixe, né? Então, basicamente, o que ele vai analisar para você? Esse teste automático, né? Qual que é o nível de ruído? Qual que é o nível de retorno do sinal? Qual que é a localização do pico de medição, onde são os feixes? O formato do pico, tá, de medição, como é que ele está. Então, ele automaticamente faz essa checagem para você, e se algum desses parâmetros não estiver de acordo, né, com o que ele foi programado, ele mesmo vai falar para você o seguinte: opa, a medição não está ok, o equipamento não está ok, melhor você repetir o seu teste ou eventualmente enviar para a manutenção, tá? Outra coisa que eu gosto bastante do equipamento aqui, né, do Doppler, né, é interessante porque o Flow Tracker, você terminou a medição em campo, você já tem as informações, baixa os dados para o notebook, não tem processamento nenhum, né, que você precisa fazer, nenhum cálculo que você precisa fazer, e ele já dá o resultado para você, tá? Já dá para você aqui o resumo da medição. Então, toda a parte de nome do arquivo, local, etc., está aqui. A incerteza da sua medição, o método ISO, essa medição, exemplo, teve 2,9% de incerteza, o método estatístico, 4 ponto alguma coisa. Tá? Então, qual foi a vazão total que você teve aqui, largura, qual foi a área, tá? Você tem isso daqui definido. Do mesmo jeito, ele dá as informações gráficas para você. Por exemplo, aqui, ó, lembra que eu falei que ele decompõe a velocidade? Então ele fala, olha, no ponto X aqui, a velocidade estava um pouco inclinada. A água estava passando com a velocidade, né, com o ângulo aqui, né, a velocidade inclinado. Eu corrigi para você. Então, tá aqui, tá? Para você sempre medir, né, a velocidade paralela às margens, que é o princípio que a gente usa, né, de velocidade média. Do mesmo jeito, ele te dá uma informação gráfica aqui de como foram as verticais que você mediu.
né? Então você percebe aqui que o operador começou em distâncias curtas e de repente ele ficou com preguiça, começou a aumentar, né, a distância, né? Então também ele tem esse dedo duro. Mantém todas as informações em tabela para você, tá? De como foi a sua medição. Aquele cheque automático, né, vai junto do relatório, então todos os testes automáticos que ele fez, junto ao seu relatório, já vai impresso isso, tá? Já vem junto para você. Então, na hora que você manda essas informações para o seu cliente, já tem um certificado de calibração, de ajuste, de que o equipamento está ok, o equipamento está apto ao uso, pronto para você, tá? Aqui algumas aplicações, tá, do método acústico, né, em campo, e algo que eu sempre gosto de comentar, né, a equipe técnica da Clean, essa aqui na foto aqui embaixo, a equipe técnica da Clean, tá? Então, o que é interessante aqui, né? Os técnicos da Clean também sabem mexer no equipamento, então o nosso suporte técnico sempre é assim, treinado nos equipamentos, tá? Então eles, né, têm essa parte também de entender e dar um bom suporte técnico para vocês. Como resumo, né, é um equipamento que não requer calibração, né, ele mesmo já se verifica se está ok ou não, oferece um resultado muito confiável, os resultados são melhores em uma seção uniforme e em um fluxo uniforme, tá? Como sempre, né? O preenchimento da planilha de campo é facultativo, muitas vezes você pode preencher ou não ali, né? Você também ia anotando, mas o equipamento já grava tudo isso. Já termina a medição em campo com o resultado em mãos. Então você já terminou a medição e está com o resultado em mãos. Gostaria de agradecer, né, a presença aqui de vocês, né? Muito obrigado. Qualquer dúvida que tenha, né? Então tem aqui o meu e-mail, né? O c.leonardo@clean.com.br. E agora, né? A gente pode abrir para as perguntas. Então quem tiver perguntas, né? Pode enviar ali, né? A Solane, o Amadeu, o pessoal já está ali disponível também para fazer as perguntas e eu vou respondendo aqui para vocês, tá bom? Solane, Amadeu? Por enquanto, nenhuma pergunta. Nossa, que legal. Ah, tem algumas perguntas, acho que surgiram aqui. Solane, vamos lá. Ah, estão perguntando o preço do equipamento, mas é necessário fazer uma avaliação particular, né, Cris? Sim, então a questão do custo do equipamento, as leis brasileiras elas são bem ingratas, né? Porque o equipamento que ele é importado, então tem o dólar, tem imposto, IPI, ICMS, a pessoa é ou não é contribuinte estadual, então varia de estado para estado, né? A forma de pagamento. Então, eventualmente, a questão do custo ali, tá? Quem, né, tiver ali interesse no custo, pode mandar um e-mail clean@clean ou no meu e-mail, né? c.leonardo, né? c.leonardo@clean.com.br e ali a gente caminha para o pessoal da área comercial. A pessoa, uma ideia de custo, uma ideia de grandeza. É muito complicado falar isso com o dólar que está hoje e a forma de pagamento, tá? Assim, então varia muito, então não tem como falar. Se eu chegar para vocês hoje e falar, custa 100 mil, ou custa 50 mil, ou custa 30 mil, é muito variável, né? Então é complicado. Ok. Próxima pergunta. Algum método mais confiável? Pergunta Marcos Vinícius França. Vamos lá. Sendo bem sincero, vai depender da sua aplicação, tá? Então, quando nós falamos ali de medição de vazão, é óbvio que vazão é velocidade média vezes a área da seção. Então, hoje aqui, se desses métodos que eu apresentei,
entre o Doppler acústico e o molinete acabam sendo os mais confiáveis, tá? Mas ali vai depender muito também do que você quer fazer de medição. Então eu cito sempre um exemplo, tá, da ordem de grandeza. Eu recebo o meu salário e eu quero comprar um carro. Então eu sei que a parcela do carro vai, sei lá, um exemplo, eu ganho 5 mil. E a parcela do carro é a ordem de grandeza de 1.000, 1.200. Então, numa ordem de grandeza, opa, acho que cabe no meu orçamento. Acho que cabe. É uma ideia. Estou pensando em comprar um carro. Quando eu falo, eu quero comprar um carro, aí sim, quanto que eu recebo, se eu fizer hora extra, quanto eu vou receber, se eu for comprar o carro e for financiar, como que é a melhor forma, se eu fizer em 48, 36 meses, qual que é a taxa, né, de juros. Então, eu trago isso para vazão também. Então, se você precisa de uma ordem de grandeza de vazão, um flutuador é muito bom, um método de salinidade é muito bom, tá? Eu cito um exemplo que, por exemplo, quando você tem os grandes rios, né, ali, canalizações, etc., usa-se como premissa uma fórmula de Manning, uma equação de Manning, para ter uma ordem de grandeza da vazão. Mas sempre é feito medições com Doppler, né, ou com molinete, para conseguir definir, né, qual realmente é essa vazão precisa ali, tá? Ele mesmo comentou que já utilizou diluição com água e sal. Sim, pode usar. Então, assim, se você for olhar, Cristiano, olha, eu quero. Aí também tem outro detalhe, né? Quando a gente fala da diluição, né, com água e sal, né, a salinidade. Aí que entra em voga ali, né, entra em questão o equipamento sonda multiparâmetros, tá? Uma sonda, a gente chama de sonda multiparâmetros, um condutivímetro, né? Então você tem que adquirir um condutivímetro, muitas vezes ali. É um custo. Tem que calibrar, tem que, né, garantir que esse equipamento tá bom. Eu cito um caso que veio, né, para mim uma vez, que um cliente passou um ano fazendo as medições de vazão dele usando o método da salinidade. E ali no final de um ano, foi um trabalho que ele estava fazendo ali, o pessoal contestou as informações dele, os dados dele. E ele queria que eu falasse, Cris, fala que o equipamento é bom. Eu falei, não, você pode falar o seguinte, calibra, mostra para o seu cliente que você calibrava o equipamento, né? Que o seu equipamento está ferido. Ficou esse silêncio na linha. Hã? Calibrar? Cara, quando você veio aqui e deu treinamento, foi a única vez que eu calibrei. Não calibrei mais. Eu punha na água e ele media. Quer dizer, então, também é esse outro detalhe, né? Às vezes, né, a questão do barato sai caro, né? Então, de como você consegue, né, fazer. Mas, assim, grosso modo, depende qual é a sua aplicação, qual é o nível de precisão, incerteza que você quer, tá? Do seu equipamento. Há alguns anos atrás, o estado de São Paulo passou aqui por uma situação crítica de água. Então, a partir daquele momento, você tinha que ter dados confiáveis de vazão, porque era pouca água para distribuir para bastante cidade. É que nem hoje em dia, gente. Desculpa, a situação hoje econômica é crítica, então qualquer R$ 10 que você economiza faz falta no final do mês, né? Então, isso também serve para vazão, depende da ordem de grandeza, né, que você tá querendo, tá? C. Lopes pergunta, aliás, como é a questão dos custos de cada técnica, molinete versus método acústico? Imagino que tem a ver com custo-benefício, tem que ver o caso, né? Sim, tem que ver o caso. Aí vamos levar em conta assim, muito rápido, tá? Ponto de vista de compra. Cristiano, eu quero comprar um acústico e quero comprar um molinete. O molinete é mais em conta, mais barato. Pronto. Cristiano, eu quero agora, preciso calibrar o meu equipamento. Você tem um custo de calibrar o molinete que não tem com um acústico. Eu preciso coletar os dados ali em campo e depois eu levo para escritório e converto tudo isso para medir vazão. Às vezes eu chego em escritório e eu percebo ali que houve um erro. Então, uma das coisas que eu não comentei, tá, no método acústico ali do equipamento,
é que ele tem alguns controles de qualidade que você insere nele. Um deles é, por exemplo, quando eu estou medindo em duas alturas, 20%, né, e 80%. Eu medi a 20%, desço, meço a 80%. Se o equipamento acústico percebe que tem uma variação, tá, uma incerteza entre a leitura inferior e a superior, uma variação de velocidades ali, ele vai solicitar a você, olha, houve uma variação de velocidade anormal, você quer fazer um intervalo intermediário? O molinete não faz isso, tá? Então, você pode sim fazer, ou simplesmente não quero fazer, e vai embora, tá? Então, dentre essas qualidades, a incerteza, o número de, a própria velocidade. Então, se ele percebe que em uma vertical, eu tive, por exemplo, 0,1 metro por segundo, com o Doppler acústico, e na próxima eu tenho 0,3 metros por segundo, ele vai te dar um alerta. Olha, a sua sessão anterior, ela teve uma variação anormal do que essa daqui. Tá certo, é isso mesmo, entendeu? Então ele vai dando uma série de informações que muitas vezes em campo você corrige, né? Você mesmo já corrige e tem um dado. Às vezes o molinete, a hora que você chega em escritório, você tem um dado e você tem uma incerteza grande. Outro detalhe, quando eu falei do ângulo, né, que ele mede qual é o ângulo que a velocidade está passando. Eu vou citar um exemplo básico, né? Aqui ninguém, graças a Deus, brigou na escola, tá? Mas aquela história, se você recebe um soco direto no seu rosto, a 90 graus aqui, você tem um impacto. Se você recebe o mesmo soco com a mesma intensidade a 45 graus, a 30 graus, essa força, ela é a força que o briguento aplicou pode ser a mesma, mas o seu impacto foi menor. Com o molinete é a mesma coisa. Então, a água que está passando de lado nele gira o molinete de uma forma diferente do que a água que está frontal. E um erro que muitas pessoas têm é o seguinte, tá? É assim, quando vai com o molinete também, então o molinete está parado e a água está vindo de lado. A pessoa vem e vira o molinete para ficar de frente com o fluxo. Errado, não pode fazer isso. Então, assim, é uma série de prós e contras, né, que tem. Então é difícil falar. Então você fala custo, só custo. Belezinha. Agora, uma viagem que você vai para campo e coleta um dado errado com um molinete, uma multa, às vezes, que você toma, o primeiro erro, o segundo erro que você teve, já pagou o custo do Doppler acústico. Tá? Jeane Moreira de Oliveira pergunta: em suma, o método mais eficiente é o acústico? É o mais preciso, vamos dizer assim. Acaba sendo mais preciso, tá? Eu cito assim, eu acabei viajo o Brasil inteiro, né? Eu falo que o Brasil inteiro, até hoje, eu tenho excelente, e no estado de São Paulo também, tá? Eu tenho, assim, excelentes equipes de hidrometria que fazem medições com molinete e fazem muito bem feitas, tá? Então, vai depender muito o operador, tá? Depende muito do operador, tá? Então, se você fala um método acústico, muitas vezes você acaba tendo as incertezas, você acaba tendo uma análise, né, mais dados, né, em mãos para você avaliar a sua medição, tá? Então, ele acaba sendo, assim, que te dá mais informações, tá? Mas, assim, equipes de campo hoje que trabalham com molinete que fazem um excelente serviço também. Jorge Marino Gonçalves. Esse beam check pode ser influenciado negativamente pela quantidade de partícula em suspensão? Por exemplo, SNR e ruído em geral. Ele pode operar em águas salgadas? Pode operar em água salgada, sem problema algum. O equipamento Doppler ele tem um sensor de temperatura embutido nele, então para ele corrigir a velocidade do som, porque a propagação do som na água ele leva em consideração temperatura e salinidade. Então ele tem um sensor de temperatura. A salinidade você insere, tá? Você insere a medição, o valor da salinidade na hora da medição. O que é bom do Flow Tracker 2, tá?
que o Flow Tracker 2, esse amarelo que eu mostrei hoje, né, que ele já é a evolução do antigo Flow Tracker. O Flow Tracker 2 permite que você chegue em escritório e, Cristiano, eu fui a campo, eu não media, eu não tinha um equipamento que para medir a salinidade na hora ali, tá? Às vezes eu coletei uma água, alguma coisa, e levei para um laboratório para depois medir. O Flow Tracker 2 permite que você faça essa a medição de condutividade depois, né, salinidade, e corrija depois a sua medição. Então, sim, Flow Tracker pode ser usado em ambiente salino, e ele leva em conta a questão de sólidos em suspensão, tá? Ele precisa de sólido de suspensão na água. Então, uma água tratada, né, que sai de uma estação de tratamento de água, não é um equipamento para medir vazão ali, tá? Ele precisa de água, precisa de sólido de suspensão. Algumas mineradoras, que são clientes da Clean, elas medem os verdadeiros rios d'água, né, embaixo do solo. Então, eles usam o Flow Tracker, mede sem problema algum, mesmo essas águas de Minas, vamos dizer assim, né? E, às vezes, o que eu sugiro para alguns clientes é ficar, que a gente chama de riscar o fundo, né? Então, fica alguém mais para cima do local de medição, 5 metros, eventualmente, um graveto ou uma vara, e ele fica, assim, passando constantemente no fundo do rio, só para levantar um sedimento ali, né? Se quiser uma precisão melhor, tá, da medição. Perfeito. Qual a profundidade mínima do córrego? Para o Flow Tracker, imagino eu, 3 centímetros. Tá, para os outros métodos também não tem qualquer volume de água que passar ali. Para o molinete ou micro, o molinete acho que é algo em torno até de 10 centímetros aí, pelo menos, tá? Mas o Flow Tracker com 3 centímetros você já faz a medição. Tiago Augusto, gostaria de saber um pouco sobre a instalação do sensor acústico nos pequenos canais, sejam eles naturais ou artificiais. Vi na imagem que o operador entra no canal, mas e se não for possível? Tá, se não for possível, o padrão, a haste padrão no Flow Tracker é 1,20 m, então ela tem um cabo aí 1,5 m. Tem uma opção de cabo de 3 metros e uma haste de 2,40 m. Porém, o Flow Tracker 2 ele pode ir até 10 metros de profundidade. Tá? Então você pode usar uma haste sua, eventualmente, e se você tiver ali talvez uma ponte, alguma coisa que seja próximo, né, ao curso d'água, você pode utilizar. Então você compra o kit básico ali, 1,20 m, e depois tem um cabo extensor também que você adquire. Então, assim, basicamente é como um molinete, você tem que entrar mesmo na água, tá? Para fazer, não tem muita escapatória, não, tá? Tem que medir. Existe uma outra metodologia ali, que é um método, que é o Doppler acústico, um equipamento móvel lá, né? Um ADCP, que é um barquinho, etc. Mas ali já não, para rios assim de baixas profundidades, assim, já não é o mais indicado, não. Tá? A incerteza dele acaba sendo muito grande. Ailton Martins, trabalho com o Flow Tracker 1. No caso do modelo 2, ele mede automaticamente a lâmina de água? Flow Tracker 2, tá, vamos lá. Flow Tracker 1 e Flow Tracker 2, a metodologia é a mesma, assim, né? O Flow Tracker 2 tem um opcional, tá? Um opcional de um medidor de nível por pressão, tá? Opcional, você pode acrescentar, tá? O default, né, o default do Flow Tracker é sem o sensor de profundidade, tá? O default dele é sem sensor de profundidade. O Flow Tracker 2 você pode pedir que ele venha com o sensor de pressão, né, um sensor de profundidade embutido. Ok. Sinaldo Ribeiro. Boa tarde. Na largura do rio de 15 a 30 metros, pede para fazer a medição de 2 em 2 metros. Caso fizer de 1 em 1 metro, é incorreto? Não. Por quê? Vamos lá. Existe assim, é difícil, tá, gente? A gente falar o que é certo, o que é errado, ainda mais para quando nós estamos em campo, tá? Então, quanto mais dados você tiver, melhor.
Aí os estatísticos brigam comigo quando eu falo isso. Quanto mais dado, melhor. Ele fala, é ruim, porque a sua incerteza, o seu desvio padrão também é maior, né? Então, agora eu estou falando de um canal natural, tá? Estou falando de uma medição de rios ali, tá? Então, quanto mais dados eu conseguir coletar, melhor. Qual que é o melhor dos mundos? Aquilo que eu falei, aquele canalzinho bem definido, uma seção geometricamente definida, velocidade uniformemente distribuída, sem obstáculos, sem nada. Isso é o ideal. Nos rios naturais, canais naturais, nós não temos isso. E como a vazão ela leva em consideração velocidade média e área, tá, a seção, então quanto melhor eu discretizar velocidade, melhor dados eu tiver de velocidade e componentes para a área, né, acaba sendo melhor. Então, nesse caso ali não é problema não. Valéria, olá, boa tarde. É necessário alguma autorização ou comunicação ao órgão ambiental para realizar as medições? Depende. Então, depende. Aí já é uma área, porque assim, né, os rios, né, eles são de propriedade do Estado ou da Federação, tá? Município, Estado ou Federação. Então, primeiro, a sua segurança entrar num rio qualquer ali para medir já não é legal, então tem que tomar cuidado. E eu sempre recomendo, né, pelo menos quando vou ministrar treinamentos, etc., né, eu sempre peço, olha, o pessoal está sabendo que nós estamos aqui para fazer a medição, né? Porque muitas vezes as pessoas podem perguntar o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão medindo, né? Então, assim, é complicado. Então, recomenda-se que você tenha uma autorização para entrar ali no rio, tá? Uma autorização para entrar no canal, numa propriedade, muitas vezes, né, de alguém. Eu já fui ministrar treinamentos onde o cliente falou, tem um córrego d'água ali, vamos entrar. A hora que a gente chegou, tinha uma porteira ali, né, um portão, nós entramos, e aí o dono falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, vamos medir vazão, porque o rio é municipal, e a gente é do órgão municipal, então assim, toma cuidado, né, com esses problemas, né, de, vamos dizer assim, de entrar na água, para não criar problema. Num português bem claro. Neumara Salles, qual o intervalo de calibração? Vamos lá, da sonda multiparâmetros, vai depender muito do seu uso, tá? O que se recomenda, tá? O equipamento, ele precisa, assim que você terminou a sua medição, você faça uma limpeza dele, tá? Do eletrodo. Então, por exemplo, eu falo da sonda YSI, né? Que foi o exemplo ali. Você tem já uma escova própria para limpar ali o sensor, então passa uma água doce, sempre recomendo fazer a limpeza, né, com água de torneira mesmo, uma água doce, você faz uma limpeza, dá uma boa escovação, seca bem e guarda. Numa próxima vez, recomenda-se você fazer uma verificação. Então, essas sondas de qualidade, no caso de condutividade, a gente sempre faz duas verificações, que nós chamamos de célula aberta, tá, que é ao ar, seco, que ela precisa dar zero microsiemens de leitura. Ou seja, a célula está aberta, não está medindo nada nela. Tá? E depois, quando você põe uma solução de ajuste, né, uma solução ali de calibração, que ela fique no intervalo esperado ali da solução. Por exemplo, uma solução de 1000 microsiemens, que ela leia, né, 995, que varia de acordo com a temperatura, né, mas que ela tenha essa leitura. Então, o que eu recomendo? Sonda seca, tá? Seca, antes de eu ir a campo, preparar e ir a campo, eu ligo ela, célula aberta tem que ler zero, coloco uma solução de condutividade conhecida, concentração conhecida, e faço a leitura, né? Está dentro do que eu espero, porque outro problema que a gente tem de questão de calibração é o seguinte, tá? Às vezes, para mim, que eu falei de 1000 microsiemens, se a minha sonda ler 900, para alguns clientes, cara, isso tá bom. Qualidade de água. No método ali de salinidade, tá? Não. Se você pôs uma solução de 1000, você precisa que ela leia próximo a 1000. Por quê? Porque é um dado de condutividade ali, de salinidade, que vai entrar numa equação. Então, esse erro mínimo de uma coleta vai se propagar muito na vazão final, tá?
Então, o intervalo de calibração, tá, vai depender muito do cliente, tá, de você verificar, tá, se ela está respondendo ou não a sua solução de ajuste, tá. Cláudio Blanco pergunta: qual a diferença entre o Flow Tracker 1 e o 2? Então, eu vou falar que o Flow Tracker, vamos lá, Flow Tracker 1 não permite que seja desconectado o cabo do display, é tudo integrado. Flow Tracker 1 não tem português. Flow Tracker 1, ele não tem aquele menu em tela, né, LCD, que você consegue alternar, né, entre eles. O Flow Tracker 1 não permite no display que você veja aqueles dados de qualidade. Então, se você está com um ângulo muito alto ou não de velocidade, ele não permite ver os perfis da sua medição, se está ok ou não. Ele não tem o acelerômetro ali, né, para definir a inclinação da sua haste. O Flow Tracker 1 não permite um pós-processamento, tá? De repente, aquilo que eu comentei da salinidade. Então, o Flow Tracker 1 eu preciso inserir a salinidade ali na hora. Se eu falar que a salinidade é zero e eu estou medindo em água salgada, ele vai interpretar que é zero. Então, aí sim as suas leituras de velocidade vão estar bastante, né, incoerentes, tá? Grosso modo, é isso daí, tá? Renan comenta: trabalhe com o Flow Tracker 1. Na Uhum. calibração inicial, Run Test, em águas muito cristalinas e de baixa velocidade, ocorre muito deste teste não dar certo. Sim, se você tem uma. Então, por quê? Porque ele dá um nível de ruído muito baixo, tá? Agora, vamos ver, se é o Flow Tracker 1, qual que é o tempo de uso dele, tá? Porque ao longo do tempo, tem equipamentos que funcionam, já estão em operação há 10 anos, tá? Eles estão operando ainda muito bem. Então, o que que eu aconselho nesse caso ali, né? Porque aí você tem dois fatores, né, que são problemáticos para um equipamento Doppler, tá? É o que? Baixa concentração de sedimentos e baixa velocidade. Então, ele fica um pouco ali perdido. Então, o que que eu sugeriria numa próxima ida ali? Fazer isso de riscar o fundo, né? Pegar um graveto antes, né? E ficar riscando, não precisa ficar riscando assim, levantar nuvem, não. É só, né, passar lentamente para levantar um pouco de sedimentos. E veja se ele está funcionando, se ele dá o ajuste correto ali, tá? Tendo algum outro problema, c.leonardo@clean.com.br, aí eu peço mais alguns testes complementares. Tá? Nilmara Salles: pode-se determinar a vida útil dos equipamentos? Não. É complicado você falar de vida útil dos equipamentos. Muito difícil. Muito difícil porque vai depender de usuário, né? Como um carro, né? Como um bem material ali. Se a pessoa cuida bem, se a pessoa sempre mantém ele limpo. Eu tive casos de clientes que eu fiz um trabalho, né, com a época com a Agência Nacional de Águas, quando ela distribuiu alguns equipamentos por ali, que nós fizemos um treinamento de operação e 2 anos depois voltamos para fazer uma revalidação, assim, né, um retreinamento. E saber que a hora que você abre lá o equipamento, ele está praticamente novo. O cara cuidava muito bem, secava o equipamento, não deixava umidade dentro da caixa, era um cara bom. Como eu já tive assim, clientes que com 6, 7 meses de Flow Tracker 2, tá? Tô falando agora isso que eu falei de Flow Tracker 1 ainda, tá? Não é nem o Flow Tracker 2, é o mais antigo. De equipamentos, clientes com equipamentos novos de Flow Tracker 2, que parou de funcionar e que mandou para nós, ele estava todo quebrado, né? Ele estava assim, quebrou a carcaça, né, do display, aí você via que a haste estava torta. Então, assim, é complicado. Mas assim, a vida útil ela é diretamente proporcional ao cuidado. Fico à disposição, né, a Clean fica à disposição e acompanhe, né, os canais da Clean, né, o Facebook, acompanha no YouTube. No YouTube teremos algumas surpresas em breve, né, alguns equipamentos também.
no Instagram, né? Entra lá no Instagram, aqui nós vamos mantendo, né, essas atualizações de não só webinars a respeito de qualidade de água, vazão, como outros equipamentos, né, da Clean Environment Brasil também. E qualquer dúvida que vocês tiveram aqui, ficar com vergonha de perguntar, manda um e-mail para nós, tá? clean@clean ou c.leonardo@clean, estamos à disposição, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, Solane, obrigado, Amadeu, pessoal de suporte ali da Clean, tá bom? Muito obrigado.